Fala aí pessoal, Gabriel Debugança aqui, bem-vindos a mais um vídeo de tecnologia. E hoje eu vou falar para vocês, vou contar minha história de como foi entrar em uma multinacional. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Lembre de se inscrever, compartilhar, comentar aí e bora pro vídeo. Bom, primeiramente agradecer que esse vídeo aqui foi uma sugestão do Gabriel. Eu vou estar deixando aqui, do inscrito Gabriel, vou estar deixando aqui o comentário dele na tela. Ele pediu para mim estar trazendo esse tema. Então eu vou contar um pouco do processo de como foi entrar em uma multinacional. Primeiramente, vocês têm que, vou introduzir aqui, né, de como eu encontrei essa vaga, né? Eu estava enviando alguns currículos, né, que eu queria pegar uma posição em home office, uma vaga também que me proporcionasse um crescimento profissional, né? Então eu estava buscando esse novo desafio, depois ali de mais ou menos um ano e pouquinho que eu estava já na primeira oportunidade de dev, né? Eu queria trocar esses ares, então eu comecei a procurar essa vaga. Então eu enviei para algumas empresas que batiam com o meu currículo e enviei para essa que era dessa multinacional. E por incrível que pareça, esse da multinacional era o que eu tinha menos skill e perfil para passar para as próximas fases, né? E é aquela que você manda assim, você fala, pô, é muito grande para mim, né? Sabe aquela vaga que você olha e você fala assim, eu não sei se eu vou conseguir porque eu não me sinto preparado para aquilo. E foi uma grande surpresa. Eu lembro que eu cheguei um dia da faculdade de noite e tinha lá que eu tinha passado, que o meu currículo tinha sido selecionado. E essa vaga em específico é para trainee. Era para trainee, eu ainda sou trainee, né? Mas era uma vaga de consultor em tecnologia. Então tinha um peso maior. Você tem que, por mais que seja um trainee, consultor de tecnologia, você tem que ter uma bagagem, né, tecnológica, uma bagagem de conhecimento, porque quando você é um consultor dentro de uma empresa, você tem que passar uma certa credibilidade do que você está falando, né? Você tem que ter ciência e noção do que você está falando. Aí, se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo falando sobre a carreira de consultor, né? O que seria um consultor. Mas basicamente veio esse e-mail, né? Que o meu currículo tinha sido selecionado. Na hora eu fiquei felizão, né? E começou o processo seletivo. No processo seletivo, eu vou até selecionar algumas perguntas que o próprio escrito fez, né? O processo seletivo não me foi cobrado o inglês propriamente dito. Quando você é um trainee, você tem um nível de aceitação mais alto, você não tem o inglês, né? Então, provavelmente, quando você vai prestar uma vaga de trainee, o que eles vão querer saber é mais sobre a sua skill técnica, né? Se você está inserido na área, mas um diferencial também que foi para mim é eu estar cursando inglês. Então, de novo, você pode não estar realmente fazendo aquilo, você pode não estar realmente inserido naquilo, mas você está demonstrando interesse naquilo, você está cursando alguma coisa, já te ajuda demais, tá? Então, eu percebi isso durante o processo, foi me perguntado sim qual que era o meu nível de inglês, mas não foi feita uma entrevista propriamente dita em inglês comigo. A partir do momento que me perguntaram qual que era o meu nível de inglês, eu falei que era, ainda é intermediário ali, né? Intermediário para avançado, e que eu estava estudando para me tornar fluente, né? Então, não me foi, não me foi imposto, né, uma prova para isso, mas foi perguntado. Tá. Quais foram, assim, o que mais caiu, né? O que mais me é, foi perguntado durante o processo, né? O que foi mais instigado, né, para mim durante o processo. E aí eu abro, né? Isso em todos os processos, porque nessa época eu enviei currículos para diversas empresas. Então eu fiz alguns processos também antes desse, que também me pediram as mesmas coisas, né? Que foram me perguntadas as mesmas coisas. Então, técnico, né? A gente sempre um padrão ali de skill técnico. Às vezes você precisa resolver um problema técnico, você precisa estar desempenhando uma função técnica, demonstrando a resolução de algum problema, de alguma coisa nesse sentido. Sempre tem, muitas das vezes, e muito difícil não ter uma avaliação em equipe, então eles precisam avaliar o seu currículo, o seu perfil profissional com o que eles chamam de skill soft, né, que você precisa ter, que é comunicação em equipe, trabalho em equipe, trabalhar com outras pessoas, com ideias diferentes, então você precisa demonstrar isso. Resolução de problemas é uma skill técnica que eles pegam bastante nos processos. Prova, prática, assim, de português, matemática,
sempre tem nesses processos também, e provas práticas técnicas. Então, às vezes, ali para você resolver um código, para você estar fazendo alguma coisa nesse sentido, e entrevista com o gestor da área. O que eu daria para vocês de dica em cada uma dessas etapas? Não sou nenhum expert, até porque eu falhei em muitas outras antes. Então, uma dica que eu dou já é vocês mandarem bastante currículo para vagas que batam mais ou menos o seu perfil e não se atentem somente a uma, porque aquela uma ela pode acabar não dando certo. Eu lembro que na mesma época eu tinha uma vaga enviado para uma vaga em Ribeirão, é uma cidade próxima, é uma vaga para um escritório numa cidade próxima. E eu tinha todo o perfil técnico, tinha todas as coisas certas, eu batia com o nível que estava pedindo na vaga, eu resolvi todos os problemas que estavam impostos na prova técnica e nunca escutei nada mais daquela vaga, ninguém me deu um retorno, ninguém me deu feedback, e eu fiquei ali simplesmente no abril, né? Foram mais ou menos 5 a 6 meses até eu encontrar essa vaga dessa multinacional, que é onde eu estou agora. E foi uma grata surpresa, né? A gente iniciou, né? Como eu estava falando, só continuando a história, iniciou, eu fiz as provas, primeiro foram provas, depois foram feitas testes com equipes, né? Com perfis de equipes, e depois eu fiz uma entrevista com o gestor de área. Todos foram bem tranquilos. É, teve coisas que pegaram que eu tive que demonstrar realmente o profissional que eu era, fazer é, coisas hard, né? Que me desafiaram, mas que no fim eles conseguiram enxergar a pessoa que eu era e eu consegui adentrar na vaga. Não é fácil, tá? Todas as vagas que eu já participei até hoje de processo seletivo é um processo lamurioso, é um processo custoso, demora tempo, normalmente vão ali de 2 a 3 meses para estar entrando na vaga, te dá ansiedade, te dá gastura, já tive até gastrite nervosa por causa disso, mas acaba dando que dá certo. Não são todos que vão dar certo, alguns vão falhar, né, nesse meio do caminho, mas aquele que muitas vezes você acha que vai falhar, você não tá ali se sentindo tão seguro, é o que dá mais certo e vocês vão ver que no fim tudo se resolve. Mas basicamente foi isso a minha história de como eu entrei numa multinacional. Eu estava enviando currículos, né? Eu precisava dessa posição um pouco mais voltada para o home office, um pouco mais voltada para o meu crescimento profissional. Eu precisava buscar um desafio maior, né? Na onde eu trabalhava eu não estava encontrando mais isso, então eu comecei a distribuir alguns currículos para algumas vagas que se adequavam com o meu perfil. Vagas essas que eu não me coloquei somente na exposição de vagas que seriam só para desenvolvedor de tal específica linguagem. É óbvio que eu me enviei para essas vagas também, da linguagem que eu tinha mais afinidade, mas eu também me coloquei frente com coisas que eu não tinha tanta afinidade. E foi o caso dessa vaga da multinacional. E, cara, gostei muito, gosto muito do que faço. E foi muito bom ter entrado nessa oportunidade. Então, pensa, eu era desenvolvedor, eu consegui uma vaga de consultor. Então, eu mudei da água para o vinho, né? Agora, eu desenvolvo ainda, né, nas minhas horas vagas, dentro da empresa também faço alguns desenvolvimentos, mas é bem menos quando você é um desenvolvedor puro, né? Um desenvolvedor propriamente dito. Mas foi muito legal. E é basicamente isso, né, que eu queria passar aqui para vocês. Queria também agradecer todo mundo que estava aí no vídeo passado, todo mundo que comentou, todo mundo que deixou like. Pretendo trazer mais vídeos desse formato, como tem algumas histórias, como foi meu primeiro dia como programador, como foi meu primeiro dia como consultor, o que eu vejo de diferença entre as duas posições, o dia que também eu tinha sumido o banco de dados, porque uma pessoa da minha antiga empresa tinha saído e o banco caiu na minha mão, o que eu fiz? Avaliar LinkedIn, demonstrar como vocês podem deixar o LinkedIn mais atrativos. Então, eu vou estar trazendo uma série de vídeos voltado para esse meio. Então, se você está gostando, se você acha que está legal, deixa o like, comenta, compartilha, manda para o seu amigo, ajuda a crescer o canal. Se inscreve se você não for inscrito, né? Eu agradeço demais, fortalece muito o nosso conteúdo e eu pretendo estar melhorando cada vez mais o conteúdo.
melhorando essa câmera, tá melhorando aqui esse fone, tá trazendo algumas coisas, fazendo algumas edições para vocês. E eu espero estar ajudando você, que é dev, que é uma pessoa que está entrando na tecnologia, a se encontrar. Não é fácil, a gente sabe que a nossa área está passando por um momento difícil agora, a gente está com uma baixa de vagas, a gente está com uma baixa eh, de vagas, principalmente para a entrada no mercado de trabalho, né? Mas eu digo para vocês que é uma fase, eu sinto que agora o mercado tá fluindo melhor, tá voltando. A gente que está dentro da área tem os acompanhamentos empresariais também, a gente consegue tá tendo essa visão e estão melhorando as coisas, né? A gente tem também agora que no final do ano abre algumas vagas, abre alguns processos seletivos. Mercado Livre, algumas empresas grandes de software abrem agora, acho que o Magazine Luiza também abre, o Magalu abre também algumas vagas, algumas posições para trainees, para estagiários agora no final do ano. Então fiquem atentos a essas vagas, esses programas. Normalmente são programas com mais de 500, 180 vagas. Então se atentem a isso para vocês mandarem o currículo, tá fazendo, tá criando essa experiência, né? Pelo menos ali uma experiência de como é uma entrevista, como é um processo seletivo, mesmo que vocês não passem, sempre se exponham a isso, sempre estejam fazendo isso, que uma hora vocês vão acertar a mão. Se não for na empresa que vocês estão pensando, vai ser muitas vezes em outra que vai ter uma coisa muito melhor, que vai ser uma surpresa. Bem como foi a minha, né? Às vezes eu não estava esperando que eu pudesse estar ocupando uma vaga nesse nível numa multinacional e ocupei. Então, foi uma grata surpresa. Eu gostei muito da experiência, estou gostando muito da experiência e vocês, eu creio que vocês também vão ter uma experiência muito bacana na área de tecnologia. É isso então, pessoal. Um abraço e até a próxima.